Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio te explicando como começar a produção de conteúdo do zero. Então, no episódio anterior, a gente falou o beabá de como sair do zero, como determinar nicho, motivação pessoal, tipo de conteúdo e como realmente dar seus primeiros passos, começar a engrenar essa maquinaria, dessa mágica que é a produção de conteúdo em rede social. E hoje a gente vai evoluir um pouco mais. Muito provavelmente você tá pensando, tá bom, eu já sei por onde eu devo começar, eu já sei o que eu tenho que falar, com quem eu vou falar e por que eu vou fazer isso, qual que é a minha motivação de curto, médio e longo prazo. Mas agora você pode ter pensado na sua nova objeção. A minha vida é muito corrida e eu não vou ter tempo, seja de pensar no conteúdo, seja de gravar, seja de editar. E hoje a gente vai falar sobre essa falta de tempo. Então eu trouxe aqui mais alguns tópicos e o principal deles, que vai ser a base de todo o nosso desenvolvimento de hoje, é como transformar a sua rotina em conteúdo. O que a gente vive, principalmente se você é uma pessoa que pratica atividade física, se você busca se alimentar minimamente saudável, se você faz uma faculdade de nutrição, a sua vida é conteúdo para a maior parte das pessoas. É só você se colocar na posição de outra pessoa, se coloca na posição de consumidor. Se você fosse uma pessoa que quisesse emagrecer, que não fizesse nada de atividade física, que não se alimentasse saudável, estivesse buscando essa mudança de vida, você muito provavelmente tentaria blindar o seu ambiente, né? Colocar ao seu redor pessoas que estivessem nesse mesmo processo. Pessoas que já tivessem esses hábitos bem consolidados, que já tivessem vencido essas suas objeções atuais, para que você se inspirasse nessas pessoas e conseguisse ter o mesmo resultado que elas. Então, se você tivesse uma obesidade, você ia pegar uma pessoa que teve obesidade e conseguiu passar por esse processo de reeducação alimentar e ter uma perda de peso significativa. Então você ia se inspirar nessa pessoa e por mais que ela não tivesse nenhum tipo de novidade para te trazer, ainda assim, minimamente como motivação, ela ia te servir. Então, esse pode ser exatamente o papel da sua realidade na vida de outras pessoas. Então, se essas outras pessoas, elas estão começando a entrar agora no mundo da nutrição, elas querem entender um pouco mais sobre alimentação saudável, sobre hábitos de vida, ela precisa ter contato com pessoas que já passaram por esse processo. Então, primeira coisa, o seu primeiro conteúdo pode ser a sua história de vida pessoal. Então, você pode contar como você chegou na nutrição, o que te fez chegar até aqui, quais que foram suas principais dificuldades nesse momento de reeducação alimentar, ou se você já teve uma base boa de alimentação, como isso interferiu nos seus hábitos ao longo da sua vida, se seus pais já te alimentaram da forma adequada, você conseguiu manter isso, ou em algum momento da adolescência você desvirtuou, se você desvirtuou, como você voltou, se você manteve, o que você acha que foi o principal para você conseguir se manter engajado? Então esse pode ser seu conteúdo inicial. A sua história de vida pode ser a abertura para o início de outros conteúdos, porque a partir desse conteúdo inicial, não só você vai receber comentários que podem servir de substrato para os próximos conteúdos, como também, provavelmente, outras dúvidas vão surgir e através dessas dúvidas você cria outros conteúdos. Beleza, então, primeiro conteúdo, se você está com dificuldade de pensar em alguma coisa, você pode contar a sua história que te fez chegar até a nutrição. É uma história que pode conectar, que pode gerar autoridade e que pode fazer com que as pessoas confiem naquilo que você está falando ali, principalmente se você tiver alguma história que realmente conecte, mexa com o psicológico da pessoa, com o emocional. Isso tudo conecta seres humanos e vai fazer com que a pessoa se reconheça, se identifique muito mais no perfil que você vai passar para ela. Segunda coisa, se você tem uma vida muito corrida, se você não tem criatividade, você vai precisar estar atento no seu ambiente. Tudo que acontece no seu ambiente é uma fonte de conteúdo. Seja alguma conversa que estava acontecendo na academia, seja alguma situação que aconteceu dentro da faculdade, seja um conteúdo que você aprendeu dentro da faculdade. Tudo isso pode vir a se transformar em conteúdo para o seu perfil do Instagram. Por isso que é muito importante você estar atento a tudo que envolve nutrição ao seu redor, alimentação, hábitos de vida, hidratação, tomar sol, sono, álcool, tudo que possa vir a ser conteúdo para aquele nicho que você estabeleceu lá no outro vídeo vai ser utilizado nesse momento de produção. Tá, então, existem duas coisas que você vai precisar fazer. A primeira delas é anotar tudo que você vive. Então aqui eu coloquei, pode ser conteúdo de aula. Então vamos supor que na sua aula de hoje você teve um conteúdo sobre segurança dos alimentos, sobre como higienizar corretamente frutas e vegetais, que você aprendeu a fazer a solução de hipoclorito para colocar as frutas ali dentro.
A maior parte dos brasileiros não sabe que essa é a forma adequada. A água sanitária é utilizada só para higienização de ambientes. Aí você pode falar também da concentração de água sanitária. Por que que determinada concentração vai fazer com que os micro-organismos não morram por conta da concentração, que não vai conseguir atravessar a membrana plasmática desse organismo. Então, tudo isso é novidade para as pessoas. A gente que está inserida nesse meio acaba patinando no mesmo lugar, dos mesmos conteúdos, porque essa é a nossa profissão. Pensa, um engenheiro civil que precisa construir uma casa, ele vai precisar fazer tudo perfeitamente. Então, ele vai estudar o dia todo sobre como as estruturas daquela casa precisam estar milimetricamente calculadas, qual a textura do cimento que ele precisa deixar para assentar os tijolos na parede, qual que é a melhor forma dele colocar uma piscina no segundo andar de uma casa. Ele precisa saber de tudo isso para que o trabalho dele seja muito bem feito. Então, da mesma forma que nutricionistas acompanham muitos outros nutricionistas, o engenheiro civil acompanha muitos outros engenheiros civis. Então, ele acompanha engenheiro civil especialista em piscina de segundo andar. Me perdoa, os engenheiros civis, que eu realmente não sei o que eu tô falando. Mas especialistas em piscina de segundo andar. Ele precisa saber como deixar uma parede 100% alinhada. Ele precisa saber como gerir pessoas, como trabalhar com os pedreiros quando o pedreiro dá uma licença saúde que está indevida. Então, o engenheiro civil, ele vai saber tudo de cabo a rabo sobre engenharia civil. E para ele, aquele é um conteúdo batido. Mas para nós, nutricionistas, se você pegasse pela primeira vez na vida para consumir o conteúdo de um engenheiro civil, você precisa de um engenheiro civil para construir a sua casa. Você sabe onde encontrar um engenheiro civil? Muito provavelmente você vai por indicação e depois você vai confirmar essa sua indicação em alguma rede social. Você vai buscar para saber o que ele tá falando, sobre se ele sabe aquilo que ele tá falando. E todas as informações que ele te passar vão ser novidades, porque você não sabe sobre esse assunto. Então, quando você for produzir conteúdo, você tem que entender que você é esse engenheiro. A sua vida é uma novidade para todo mundo que desconhece sobre o assunto que você tá falando. Então, tudo que acontece na sua vida é conteúdo. Seja um final de semana que você fugiu muito do que é adequado. Você dormiu mal à noite, você bebeu bebida alcoólica, você exagerou muito numa comida hiperpalatável. Você pode criar um conteúdo para cada uma dessas situações. Ai, comi demais no final de semana e olha só como isso impactou no meu corpo. Ou olha só como isso impactou na minha disposição do dia seguinte, como impactou na qualidade do meu treino. Ou, ai, um vídeo seu bebendo bebida alcoólica e explicando sobre os malefícios do álcool, sobre o porquê não existe dose segura para o álcool. Tudo que acontece na sua vida pode ser um conteúdo, mesmo nos dias que você tá sem ideia de conteúdo. Então, saiu com as suas amigas, ainda não postou nenhum story no dia de hoje, passou a vida o dia todo super corrida e vai beber uma caipirinha junto com as suas amigas? Você vai pegar, tirar uma foto dessa caipirinha e vai colocar. Não existe dose segura de álcool, segundo a OMS, mas a gente sabe que o álcool está inserido em contextos de comemoração e a alimentação saudável também envolve contextos saudáveis. Para você ser considerado uma pessoa saudável, a saúde mental também importa. Pronto, em 30 segundos que você mexeu no celular ali, você já criou um conteúdo, criou uma sequência de 2, 3 stories com uma coisa que você estava vivendo naquele momento. Passou pela sua cabeça, escreveu, postou, esquece aquele conteúdo. Mais importante do que fazer perfeito é fazer. Você simplesmente precisa começar para que as coisas comecem a engrenar e cada vez mais conteúdos cheguem até você. Porque de início é natural que você precise ficar entrando no perfil de outros nutricionistas para entender do que eles estão falando, quais são os temas que envolvem alimentação, que envolvem nutrição, que estão em alta no momento. Isso é super normal, super positivo e super esperado, que você busque por referências de pessoas que você acompanha, de pessoas que você admira e faça conteúdos embasados nesses conteúdos desses outros criadores. Claro, não é para ser a cópia, mas você pode pegar inspiração, por exemplo, no momento que eu tô gravando isso, tava em alta a menina que acabou evacuando durante a meia maratona do Rio de Janeiro. Todos os nutricionistas vão falar sobre isso. Ai, mas não vai ficar repetitivo? Lembra que você é o engenheiro civil. Uma pessoa que é leiga, ela não segue 10 nutricionistas, ela segue um nutricionista, seja porque alguém indicou, seja porque passou no feed dela, ela encontrou aquela pessoa, se identificou, gostou e começou a seguir. Então você é o engenheiro civil dessa pessoa. Você sabe desse conteúdo. As pessoas que estão ao redor dela, não. Claro que isso não justifica
você copiar e colar o conteúdo de outra pessoa. Isso é plágio, isso é crime, então não é adequado. Você desvaloriza o seu próprio conhecimento, você desvaloriza o seu serviço, o serviço da pessoa. Pode criar um cenário desagradável se a pessoa chegar a ver esse seu conteúdo. Então, não é legal. Você cria o seu próprio conteúdo através de inspiração de outros conteúdos. Outra coisa que é interessante também, se você tá na graduação e você ainda não sabe sobre o que postar, o que eu vou falar, eu ainda não tenho nada pra vender, eu ainda não tenho quem captar, né? Eu ainda não tenho por que ter clientes. Mas em algum momento você vai ter. E esse é o momento que sua vida está menos nichada. Na graduação de nutrição, a gente aprende sobre tudo. Então é o momento justamente de você pegar o tudo que você tá aprendendo, pegar um pouco de cada coisa que é interessante e transformar em conteúdo. Seja slide de sala de aula, tira foto, cria um conteúdo em cima daquilo. Tudo que você tem pra aprender, você tem pra ensinar também. E o ensinar também te ajuda a fixar melhor os conteúdos e vai te ajudar a, por exemplo, estudar para uma prova. Então, entra na mesma ideia da correria. Eu tô em correria, tô em semana de prova, o que eu faço? Você vai pegar o conteúdo da sua prova, vai dar um jeito de transformar ele num conteúdo palpável para o público, vai manejar, vai trabalhar ali na linguagem daquele conteúdo e vai transformar isso numa coisa entregável, que o público se interesse, que o público goste. Por exemplo, imunologia, você vai falar sobre imunidade, ou existe muitos mitos sobre inflamação do leite e você tá aprendendo imunologia, então o que é uma inflamação? Por que as pessoas falam que leite inflama? Qual que é o embasamento? Qual que é o mecanismo inflamatório do leite? Por que as pessoas falam isso? Por que isso tá equivocado? Então tudo que você tá aprendendo dá pra você tirar leite de pedra e tirar algum conteúdo daquilo ali. Agora, se você é nutricionista formada, tá ali no consultório, vão vir dúvidas muito repetitivas todos os dias dentro do consultório, mas se tá vindo dúvida repetitiva, significa que o tópico ainda não está bem esclarecido. Então, se vierem 10 pacientes falando sobre carboidrato engordar, ou 10 pacientes falando que não pode comer nada no período noturno, você vai romper essas 10 objeções. Você vai produzir conteúdo, seja nos stories, gravando um story. Meu paciente acabou de sair do meu consultório e eu achei muito interessante que ele teve uma dúvida sobre carboidrato à noite engordar. Vocês sabem sobre isso? Me responde aqui na caixinha. Não teve nenhuma resposta? Você envia a sua própria resposta. Aquilo que você ainda não é, você finge ser até você ser. Então você constrói a sua autoridade ali. Se a pessoa ainda não conhece seu trabalho, ela ainda não confia em você ao ponto de te fazer uma dúvida e confiar na sua resposta. Então você precisa transmitir essa autoridade. Alguém te perguntou, você vai lá e responde. Para isso, você faz perguntas genéricas que as pessoas não saibam que é você mesmo que está fazendo e você responde com autoridade, responde com a qualidade do serviço que você oferece, para você transmitir essa autoridade e realmente conseguir passar essa imagem do conhecimento que você tem. Só que como as pessoas não sabem, isso ainda não converte no formato de engajamento. Mas quando isso começar a se converter, o seu conteúdo, ele fica cíclico. Porque o próprio paciente que confiou no seu conteúdo, comprou de você, vai seguir a sua dieta, vai ver um conteúdo que tá errado, vai mandar pra você e vai falar: ixi, isso tá certo? Você vai lá, você já tem um conteúdo, você já tem uma ideia. Eu vi na internet esses dias uma mulher falando que caipirinha saudável com sal integral é melhor do que caipirinha tradicional. Beleza, você recebeu esse vídeo de um paciente, você vai lá e fala isso. Você pode fazer no formato de react. Eu, particularmente, Lara, não gosto do formato de react, porque eu acho que a gente expõe a pessoa que produziu outro tipo de conteúdo ao ridículo, a gente tá suscetível a processos. Eu não acho tão interessante, principalmente para estudantes. Eu acho que a gente acaba dando um passo maior com a perna, mas cada um tem o seu estilo de conteúdo. Esse é um tipo de conteúdo que eu posso falar aqui claramente pra vocês, que engaja, que traz visibilidade, traz pessoas pro seu perfil, porque elas querem ver o circo pegar fogo. Então é um tipo de conteúdo que funciona a nível de engajamento, e aí você vai estabelecer os seus próprios princípios e valores pra ver se é uma coisa que faz sentido pra você ter no seu perfil de acordo com o que você quer expor ali, qual é a imagem profissional que você quer trazer. Então se você gosta dessa ideia também, se você não gosta, você produz um conteúdo falando sobre o que você viu, mas sem expor a pessoa que produziu o conteúdo equivocado que você vai estar refutando, né? Beleza, outra ideia legal também, o formato de episódios. Você vai fazer vários episódios sobre um mesmo tema, porque isso não te exige criatividade. Então, por exemplo, episódio 1, desmentindo coisas que eu ouvi na academia. Se você vai treinar todos os dias, você vai sem fone e escuta alguém falando: eu escutei agora que não é mais pra gente beber água tradicional, é pra gente beber água descongelada.
Acabei de inventar isso, graças a Deus, né? Nunca ouvi isso na minha vida. Mas existe isso o tempo todo dentro da academia. Ah, escutei episódio 2, desmentindo coisas que eu ouvi na academia. E aí, você escutou na academia que a pessoa tá fazendo uma dieta cetogênica para melhorar o lipedema. A gente sabe que isso não existe. Então, você pega esse conteúdo que você ouviu na academia e transforma em mais um episódio dessa série. Então, sempre trabalha com coisas que não te exijam tanta criatividade. Então, agora a gente tá no período de Copa do Mundo. Ah, e episódio 1, comentando coisas nutricionais que aconteceram na Copa do Mundo. Qualquer coisa que não te exija criatividade, para que esse conteúdo se torne orgânico e todos os dias aconteça alguma coisa que você possa alimentar essa série. Esse seriado de vídeos, ele não precisa ser sequenciado. Não precisa ser episódio 1 hoje e episódio 2 amanhã. Pode ser episódio 1 hoje e episódio 2 quando acontecer isso de novo. Quando você ouvir mais uma barbaridade na academia. Não tem problema nenhum. O mais importante é que você tenha algo que facilite essa constância nas redes sociais, principalmente se você tem essa rotina muito corrida. E aí, nisso também entra os seus próprios erros. Porque você expor as suas fragilidades dentro das redes sociais, com as suas particularidades, com as suas dificuldades e com os seus receios também, porque entra naquela frase, né, sobre não sangrar em tanque de tubarões. Então, o que ainda não tá muito bem resolvido dentro de você, o adequado é que você não exponha nas redes sociais para que não abra ainda mais essa ferida. Mas, se você comete pequenos erros que você sabe que estão errados, você pode até criar uma série de vídeos sobre isso. Então, seguindo dieta nas férias. Eu sou nutricionista, não consigo seguir dieta nas férias e hoje eu vou trazer você pra fazer um dia inteiro junto comigo pra eu te mostrar todas as vezes que eu senti vontade de furar minha dieta. Pronto, você gera conexão, porque você prova pras pessoas que você também é humano e que você também passa pelas mesmas dificuldades que elas. E isso vai gerar conexão, vai gerar ensinamento, porque você vai mostrar pras pessoas como você lida com essas dificuldades do seu dia a dia e vai gerar engajamento pro seu perfil, além de transmitir o seu conhecimento e a sua gestão de vida em cima dessas suas próprias dificuldades dentro da sua própria área. Outra coisa também que entra aí como uma ideia muito legal. Sempre que você estiver no seu momento de lazer, você vai criar o automatismo de transformar aquilo que você está vendo em conteúdo. Tá assistindo uma série, tá assistindo um filme, tá assistindo Reels, TikTok, qualquer coisa. Viu um conteúdo que minimamente mencione alimentação, mencione hábitos, mencione algo que tem a ver com o seu tipo de conteúdo e seu nicho principal, você vai abrir um Docs e anotar. E esse Docs, ele precisa, ou Docs, ou Trello, ou Notion, você precisa ter um documento, um espaço de registro de ideias, para você simplesmente descarregar ideias ao longo do seu dia disponível no seu celular. O meu é o Trello, que fica ao lado do meu Instagram. E lá no Trello eu tenho algumas abas. A minha primeira aba é descarregar. Ou seja, eu ouvi alguma coisa no TikTok, não é o momento que eu vou escrever o roteiro, mas eu vou pegar essa ideia e eu vou descarregar lá no Trello. Quando eu estiver precisando escrever roteiros, precisando instituir quais vão ser os meus conteúdos mensais ou semanais, eu vou lá no Trello e eu já tenho descarregada algumas ideias. Algumas dessas ideias vão ser descartadas e não vão servir para nada? Sim, mas outras ideias vão passar pelo processo de estruturação, lapidação, gravação, edição e vão ser postadas. E no fim, esses conteúdos que eram para ser minimamente o meu entretenimento, eles se tornam o meu conteúdo, eles se tornam o meu trabalho. E isso não é custoso, é só você lembrar de época de vestibular, época de escola, tudo virava coletânea para redação, tudo virava conteúdo pra gente aprender. A gente aprendia sobre história, depois ia viajar e via lá o cangaceiro no Nordeste. Pronto, tudo você faz associações. A gente tá acostumado com isso. Só que o problema da graduação é que ela vai minando o nosso conhecimento e vai direcionando o nosso foco só para aquilo que a gente acha que é a nossa profissão. Mas a nossa profissão, ela é muito vasta. Então a gente consegue encontrar conteúdo em tudo, porque todo mundo come no mínimo 3 ou 4 vezes por dia. Então a nossa vida gira em torno de alimentação. Então todo mundo se interessa por isso. Basta você saber fazer essas associações do jeito certo para que essas pessoas confiem no seu trabalho, você ganhe a atenção delas e, consequentemente, você consiga transmitir a sua autoridade para que quando você se forme ou para agora mesmo, você captar esses clientes que confiem em você. E pra fechar, eu já falei isso ao longo do vídeo, é só pra gente seguir aqui o roteiro que eu fiz também. Com o tempo, mais conteúdos vão aparecer pra você. Então, resiste a esse período inicial de baixo engajamento, poucas pessoas interagindo com você, poucos likes, poucos comentários, porque com o tempo você gera autoridade para aquelas pessoas
e elas mesmas vão te trazer conteúdos para você quebrar as objeções daquele conteúdo, para você desmistificar aquilo, porque você vai começar a passar autoridade através daquilo que você está falando na internet. Então, esse foi o segundo episódio da nossa série de vídeos sobre produção de conteúdo. E se você gostou, já me segue para mais, que o próximo episódio a gente vai falar ainda mais sobre produção de conteúdo.